Primeiramente, eu quero agradecer o honroso convite que recebi da Elbe para ocupar essa tão importante tribuna. Tentarei fazer jus ao convite, sabendo que ainda vou ficar devendo muito acerca do tema proposto, mas me sinto honrado por ter sido convidado a compartilhar com essa tão elevada audiência. Assim, agradeço ao senhor presidente, à mesa, senhoras e senhores, que tenhamos, então, continuando a ter momentos de reflexão no livro dos livros. Eu coordeno o departamento institucional da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui o Centro Cultural, junto com o pastor Assir, nosso secretário regional, especificamente a exposição no segundo andar, que é uma exposição fixa, que fala da história da escrita, tendo, evidentemente, a Bíblia como o livro principal. As tábuas de pedra, pergaminhos, papiros, a pedra de Roseta, todos os rolos, e depois a prensa de Gutenberg, a era dos impressos. E só tem um livro que atravessou todas as etapas da escrita, das tábuas de pedra, da telha, papiro, pergaminho, impresso, digital, aplicativo. Veio da nuvem e voltou para a nuvem, né? E um livro que conseguiu atravessar todas essas etapas tem muito a dizer. Tem que ter muito a dizer. Nós recebemos grupos aqui no nosso programa, você é o nosso convidado, e as pessoas sentem-se assim, passeando pelas páginas da Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. A Bíblia fala de ciência, de história, botânica, medicina, ecologia, educação, família. A Bíblia é o livro dos livros em todas essas áreas. O sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes 12, de 9 a 14, e a palavra-chave de Eclesiastes é debaixo do sol. Tudo que ele escreve ali de sabedoria e de um inventário da vida, né? O Salomão já é um idoso ali, ele está olhando para trás de tudo que ele viu. E ele escreve, debaixo do sol, né, nesse plano de existência, as coisas são assim. E aí ele descreve, como no seu entendimento, a conclusão que ele chegou. Tem algumas coisas que, se você for fazer doutrina em Eclesiastes, não é para se fazer, dá uma encrenca, né? Assim, o homem e o cão, os dois morrem e vão para o mesmo lugar. Você fala, meu Deus do céu, não dá certo. É para baixo da terra, debaixo, nesse plano de existência. Encerrando o seu livro, o Salomão diz, então, Eclesiastes 12, de 9 a 14, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O Salomão está falando assim, é isso a vida. No capítulo 3, há tempo para tudo. Conheça as estações da vida. Vai ter tempo de construir, tempo de derrubar. Então. Mas ele, fazendo aqui uma paráfrase do Salomão, eu li na Nova Almeida Atualizada, o que ele está dizendo é o seguinte: não deve haver limites para a produção de livros, de textos, de sabedoria. Compartilhe o que você aprendeu. Não põe limites nisso. E outra coisa que os jovens precisam aprender hoje, né? Estudar dá trabalho. No Ctrl-C, Ctrl-V, não. O pregador que me antecedeu, nosso presidente, falou, tem pregadores que colam esboço de outros, às vezes o texto na íntegra. Nem abrem a Bíblia para preparar o seu sermão. E essa é a geração dos que não querem estudar, mas querem passar. E o Salomão diz, olha, estudar dá trabalho. Eu estou cansado de estudar, o que você queria? Você está no caminho certo, então. Esse é o texto. Dá trabalho, é enfado, mas é isso. Estude sempre.
E nesse tema, a Bíblia como literatura, eu fiz algumas anotações e vou tentar compartilhar. Uma biblioteca inteira concentrada em um único volume, com escritos milenares, entre crônicas, histórias, cartas, livros de reis, cantigas de amor, peças, textos proféticos. Além de ser uma escritura sagrada, a Bíblia é um grande clássico da literatura mundial. Pode ser considerado um teatro vivo, com um catálogo impressionante de personagens. Deve ser lido tanto por crentes quanto não crentes, como fonte de conhecimento para a própria formação cultural e capacidade de decifrar o mundo, para se posicionar no planeta, para saber o seu lugar e conseguir fazer uma leitura sadia do tempo, do espaço, na situação em que você está. E a maneira mais correta de enxergar a Bíblia como uma biblioteca inteira. Pode-se identificar influências de livros posteriores? Esses métodos literários de pesquisa da Bíblia são muito reveladores. Você acaba descobrindo fatos interessantes, como o interesse pelo cristianismo por parte de escritores como... Para você ter uma ideia, nos textos desses escritores, tem coisas da Bíblia, passaram pela Bíblia. Há pouco tempo, eu estava lembrando de uma exposição que, quando eu entrei no Centro Cultural, há 11 anos, tinha uma exposição aqui que é a Bíblia e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um locutor lia um artigo da declaração e o outro lia o versículo bíblico em Levítico. A correspondência, toda montada em cima da Bíblia. Mas, olha, nessa rápida pesquisa, textos de Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, que tinha uma biblioteca inteira dedicada a temas diversos, o poeta português lia não só a Bíblia, mas muitos outros livros publicados na sua época, que ele mandava trazer da França e da Inglaterra. Era um intelectual muito enganjado com debates teológicos, e isso transparece de maneira muito forte em sua obra. A poesia de Fernando Pessoa, por exemplo, não é necessariamente religiosa, evidentemente que não, mas é muito trabalhada e muito refletida com pensamentos, conceitos e textos bíblicos. Por isso, é essencial fazer essas pontes também entre a Bíblia e a literatura. Fernando Pessoa, ainda que se quisesse pousar de ateu, quando escreve sobre o mar, a imensidão do mar, no meio do poema ele exclama: ó Deus, por que criaste as ondas? Por que as fizeste tão altas? Quando ele fala do desenvolvimento humano, da pessoa ser inteira, ele diz: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, a cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. E na continuação do texto, ele fala para olhar para o Criador. Ele está puxando tudo aquilo que Jesus diz, né? Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Seja você mesmo. Você foi escolhido para ser você, não tem de ser outra pessoa. Não tem de ser para ninguém aquilo que você já não é para Deus. Seja inteiro, seja você mesmo. Isso transparece na poesia de um homem que se posava, se sentia um ateu, mas ainda que o intelecto tenha vontade de negar a existência de Deus, a alma sabe que ele existe. Por isso que até um ateu, na Presidente Vargas, se um carro quase atropelar alguém o salvar, o ateu vai dizer: graças a Deus. Quando o intelecto distrai, a alma fala. Voltando ao tema, a Bíblia como literatura. Em qual ou em quais gêneros literários ela se encaixa? Como o leitor deve interpretar metáforas e ensinamentos se o olhar assim não for só religioso? A maneira mais correta de enxergar a Bíblia é como uma biblioteca inteira. É um livro de fé, é verdade, mas não apenas isso. Qualquer pessoa, crente ou não crente, deve conhecer para a sua formação, sua cultura, para ter ferramentas de se posicionar na vida, a leitura do mundo. Cada pessoa precisa ter isso. Buscar na fonte, buscar na Bíblia. Para citar pelo menos 2 exemplos, e a Bíblia é farta de exemplos. Por exemplo, no mundo acadêmico, ela é colocada em pé de igualdade com outras literaturas, quer dizer, debaixo do sol,
ela apaixona e ela tem dentro dela, na mesma, faceando com ela, na mesma prateleira, Clarice Lispector, Shakespeare, mas ninguém diz assim, Shakespeare mudou minha vida, Shakespeare transformou a minha família. Ninguém diz isso dos outros escritos. Para citar somente 2 exemplos de narrativas apaixonantes, eu cito o Cântico dos Cânticos, o mais belo poema de amor já escrito da humanidade, e também o livro de Jó. Jó faz um protesto de liberdade, ao mesmo tempo é um livro de oração. O personagem de Jó inspirou muitos romances, personagens do cinema e clássicos da humanidade. Jó era aquele homem que não tinha o livro de Jó para ele ler. Jó não tinha nem o primeiro capítulo de Jó para poder ajudá-lo a se posicionar na vida. Jó só tinha a vida, e mesmo assim, um dia de cada vez, sem saber o que vinha. O que Jó tinha era uma fé inabalável que dizia, eu não estou entendendo nada, mas eu entendo uma coisa, o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essa situação ainda vai mostrar Deus, ainda vai mostrar a mão de Deus, eu ainda vou ver o rosto de Deus nisso. Então, o que fazer diante das dificuldades para ler a Bíblia através do viés literário? Porque nós temos, é fácil ler pelo viés devocional, mas e pelo viés literário? Já que nós dissemos para a humanidade, para o crente, para o não crente, ora, leia a Bíblia, porque ali você vai encontrar sabedoria. Parece que soa assim, difícil, estranho, dizer que a Bíblia é um livro comum, uma peça literária. A pergunta do título, Bíblia como literatura, gera desconfiança, ou pelo menos certo desconforto em alguns círculos religiosos. Afinal, a expressão a Bíblia é a palavra de Deus constitui-se na afirmação máxima, totalizante e excludente da forma como as Escrituras têm sido definidas. Elas são recebidas por comunidades religiosas no decorrer de séculos assim. A Bíblia é a última palavra. E a Bíblia é a palavra de Deus. Tal oposição, no entanto, não é necessária. Convém constituir um diálogo que contribua para entendimentos e desarmamentos. Como é que você vai colocar a Bíblia na faculdade, na universidade? Como é que você vai incentivar o universitário a ver que tem coisas interessantes ali? Como mais? Que as coisas mais interessantes estão ali. Eu lembro do apóstolo Paulo aconselhando o jovem Timóteo. Um menino que, pelo perfil que você vê da família, do jeito do Timóteo, parecia ser alguém tímido. Porque alguém criado pela mãe e pela avó, criado pela mãe já fica mimado, e pela avó, que neto é filho com açúcar, né? Disse o reverendo Hernandes, falou isso uma vez. Aí é mais mimado ainda, vai andar em casa de meia, né? Soltar pipa no ventilador, jogar bola de gude no carpete. É esse Timóteo que Paulo chama de filho. E Timóteo fala, eu vi a fé da tua mãe, da tua avó, e Timóteo vai crescendo. E Paulo o coloca para tomar conta de uma igreja que eu não queria ser pastor. Éfeso, fica aí um tempo. Imagine a igreja em Éfeso, repleta de filósofos na plateia. E eles sem nenhum pedigree de igreja religioso. O pastor está falando, alguém levanta a mão e fala, mas, reverendo, pastor, Anaximandro diz diferente. Parmênides diz outra coisa. O Sócrates... E Paulo fala, não fique com medo, Timóteo. O Evangelho derruba todas as filosofias. O Evangelho é superior. O Evangelho esclarece aquilo que eles perguntam. O Evangelho é a segurança. Não tenha medo, prega a palavra. E Timóteo vai pastorear filósofos. Paulo vai para a escola de Tirano, fica ali 2 anos, aluga uma sala e fala, bom, então não tem como abrir igreja aqui, então eu vou alugar uma sala de aula, vou dar aula de evangelho. Fica 2 anos ali debatendo com os filósofos e botando todo mundo no bolso, permitam-me a expressão popular, o evangelho. Paulo, quando escreve essa última carta, ele escreve para Timóteo, a 2ª Timóteo, e vai morrer. Ele sabe que já está sendo entregue por libação.
Libação é quando o sacerdote vai oferecer o cordeiro, ele raspa um pouco do pelo, tira o sangue do cordeiro vivo, vai queimar na bacia de bronze. Depois mata e o outro sangue do cordeiro morto na bacia de ouro e depois executa o animal, né? Reparte os pedaços e queima. Então, quando ele já pega lá do curralzinho, as pessoas vão depositando seus cordeiros, alguns vão embora, nem fica para assistir. Já dei a minha oferta lá. Aí, quando o sacerdote pega e já tira o sangue da libação, aquele cordeiro não volta mais. Aquele vai até o fim, aquele vai morrer. Paulo diz a Timóteo, eu já estou sendo entregue por libação. O dia da minha morte é chegado. Pode ser amanhã, não volto mais. Daqui eu vou morrer. Mas eu não tenho nada novo para te ensinar. Você sabe o que precisa saber. Permaneça naquilo que tu aprendeste com a tua mãe, com a tua avó, e que vistes em mim. Permaneça nisso. Eu combati o bom combate, né? Terminei a carreira, guardei a fé, completei tudo. E esse Paulo, ele dá um exemplo muito bonito ao Timóteo, né? Ele fala, eu vou morrer, pode ser amanhã, pode ser depois do inverno. Então, traz a minha capa, porque se for depois do inverno, não quero passar frio. Ele vai morrer. Me traz o Marcos, que é útil para o ministério. Mas ele diz assim, me traga pergaminhos, meus livros e papel em branco. Porque enquanto eu não morro, eu quero produzir. Enquanto eu não morro, eu produzo. Vou produzir. O que você vai fazer para esperar a morte? Eu escrever. Esse é o Paulo, a mente brilhante, inquieta, eu vou morrer, então, quanto tempo faltou? Daqui a 1 hora você vai ser executado. Dá para escrever alguma coisa. Ele quer produzir. Quando se afirma a Bíblia como literatura, não está dizendo que ela é definida como uma ficção, um romance. Não se quer dizer que a Bíblia não é verdadeira. Ou, em outras palavras, que ela se constitui de inverdades, de mentiras. Não se está com essa intenção. Querendo dizer isso, evidentemente, não é disso que se trata o tema. Para tanto, são utilizadas teorias literárias, linguísticas, que são aplicadas à interpretação de textos bíblicos específicos. Por exemplo, o que significa ler a Bíblia como literatura? Considerar a Bíblia como consideramos qualquer outro livro, um produto da mente humana. Soa forte, não é? Até blasfemo. Nessa concepção, a Bíblia é um conjunto de escritos produzidos por pessoas reais, que viveram em épocas históricas concretas, com todos os outros autores. Essas pessoas usaram suas línguas nativas e as formas literárias que estavam disponíveis para a autoexpressão, criando no processo um material que pode ser lido e apreciado nas mesmas condições que se aplicam à literatura em geral, secular, onde quer que se seja encontrada. Não há um conflito necessário entre essa inspiração direta de Deus, dada a seres humanos, para servir de guia na fé. Mas há uma clara diferença em termos e requisitos dos objetivos. Ler a Bíblia como literatura não deve causar desconforto aos religiosos, embora possa parecer um pouco estranho no início. Quaisquer que sejam as concepções religiosas de qualquer pessoa, a Bíblia é o legado comum de todos nós. Ela é o livro dos livros e deveríamos ser capazes de estudá-la sem entrar em controvérsias religiosas. Acreditamos que, do ponto de vista literário, apenas a Bíblia não é diferente das obras de Shakespeare, Dixon, Monteiro Lobato, Humberto Eco e outros mais. Se estivéssemos estudando as obras desses autores, considerando a linguagem, estilo, cenário, figuras, etc., não íamos precisar dizer que vamos estudar Shakespeare como literatura, pois isso já está óbvio. Essa literatura vai somente até aí. A Bíblia, no entanto, vai muito mais além disso. Ela não é só literatura, ela é literatura também, mas dentre todos os escritos, é o único livro que vai além desse patamar. Ninguém diria, por exemplo, Shakespeare mudou a minha vida, transformou a minha casa, ou Ulisses, Odisseia, Homero. Para milhões de pessoas, ela foi e ainda é o livro, e em muitos lares ela é o único livro. Ainda que em uma casa se tenha a Bíblia em meio a diversos livros, de nenhum deles se poderia dizer, eles vão me salvar.
Mas, para a nossa abordagem, usaremos a expressão a Bíblia como literatura, no sentido de que ela pertence à mesma categoria de todos os escritos. Usamos o termo literatura em seu sentido mais amplo. Há um sentido mais restrito que abrange, dentro da ciência, apenas o que se conhece como parte e expressão escrita. Por exemplo, poesia. Tem textos que vão só até ali. Poesias, contos, romances, peças teatrais, ensaios. Embora a Bíblia contenha todo esse tipo de material, também nela existem genealogias, leis, epístolas, decretos reais, instruções para a construção, orações, sabedoria proverbial, mensagens proféticas, narrativas históricas, relações tribais, dados de arquivos, regulamentos rituais e outros tipos de materiais mais difíceis de classificar. Assim, devemos reconhecer essa notável diversidade e ter cuidado para não excluir nada do seu conteúdo. Do contrário, não estaríamos considerando a Bíblia como um todo. Mas se a escritura da Bíblia, ou a Bíblia como literatura, é, na verdade, tão variada, pode-se dizer algumas coisas sobre ela que se aplica ao seu todo. Sim, felizmente, podemos dizer uma coisa de fundamental importância. A Bíblia exprime um tema, ensina um caminho, apresenta um plano de resgate e garante a quitação de uma dívida eterna. Toda a nossa discussão aponta para um ponto cardeal. A Bíblia não é um livro no sentido comum do termo, mas uma antologia, um conjunto de seleções de uma biblioteca de escritos religiosos e nacionalistas produzido ao longo de um período de cerca de 1000 anos. A Bíblia não pode ser comparada a uma obra produzida apenas humanamente. Por esse ponto de vista, não há um estilo bíblico, um ponto de vista bíblico, ou uma maneira bíblica para todas as situações, pois, humanamente, a Bíblia não tem um só autor, mas vários. Mas não podemos negar e devemos lembrar que é uma unidade, uma homogeneidade, apontando para um só inspirador e condutor do processo da escrita, Deus. Esse é o único livro em que se encerra uma questão com a enfática afirmação, a Bíblia diz. Quando se diz que a Bíblia diz, as discussões vão por terra. A Bíblia é uma antologia para cuja confecção muitas mãos contribuíram ao longo dos séculos da história humana. Alguns dos colaboradores eram autores originais. Alguns eram redatores que compilavam, revisavam e combinavam material literário para formar os conjuntos dos documentos. Outros eram leigos, que transcreviam o que lhes era ditado por aqueles que viveram o momento. Outros, ainda, nunca tinham escrito nada. No entanto, é inegável a forte conexão e a excelente unidade que existe entre todos eles, entre todos os escritos dessa biblioteca. A mitologia grega, por exemplo, e seus arquétipos, tornam-se sombras no que tange ao estudo e conclusão do ser humano, sempre que se depara com a luz da revelação bíblica sobre quaisquer de seus temas. A Bíblia é literatura iluminada por aquele que é o Pai das luzes. Perceber o nível de envolvimento entre a Bíblia e a história é tomar conhecimento da convicção central daqueles que a escreveram, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que a sua divindade, o Deus de Israel e do cristianismo, é um ser divino, que penetrou a história humana e organizou as coisas nos termos do seu próprio plano para a humanidade. Os escritos bíblicos nos revelam que, ao fazer isso, o Criador tanto realizou os seus propósitos, como se revelou ao seu povo. Portanto, concluindo, estudar a Bíblia é necessariamente estudar a história. Não seria próprio ler a Bíblia como um livro de história, mas como a própria história. E que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado.